Mas igreja não é imóvel, igreja não é prédio, igreja não é instituição. Igreja é um corpo, igreja é orgânica. A igreja tem características de Deus. A igreja precisa viver à luz das coisas de Deus, à luz da palavra de Deus. E eu quero lembrar com você 3 versos que mostram que a igreja é a noiva de Cristo. Eu tive o privilégio, foi muito interessante o meu ministério, logo que eu comecei o meu ministério pastoral ordenado, né, que a gente chama ordenado, em janeiro de 1983. Muitos de vocês não sabiam nem que iam nascer, né? E nos 15 primeiros meses do meu ministério, eu celebrei 18 casamentos. Eu não sei, eu acho que o pessoal da igreja estava esperando chegar um pastor para fazer casamento, não é possível. 18 casamentos em 15 meses. E dali foi a minha vida toda, imagina nesses 41 anos de pastorado, né, quantos casamentos eu já celebrei. E a coisa mais interessante, mais linda do mundo, é que em todo casamento, seja num templo, seja num restaurante, né, pode ser na praia, seja onde for, a noiva, quando chega, é a festa. Não é verdade? O noivo entra e fica esperando a noiva. Toda a atenção é para a noiva. O noivo nem liga, ninguém liga para o noivo. A verdade é essa. O noivo entra e tal, quietinho, às vezes entra com a mãe, né, alguma coisa assim, né, faz uma festa, mas a noiva é a noiva. Biblicamente falando, o casamento mais importante é o noivo, que é Jesus. Mas a noiva, ela vem adornada, ela vem cuidada, ela vem toda linda para o noivo. E sabe quem que é a noiva na Bíblia? A igreja de Jesus. Isaías 61:10 diz: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação. Presta atenção na linguagem. Me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. A igreja, ela é linda. A igreja é linda. Mas não é a igreja instituição. É a igreja, gente que nasceu de novo, gente que teve uma vida nova com Cristo Jesus. Um outro verso é esse aqui, Apocalipse 19, diz assim: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Essa noiva é a igreja. São aqueles que foram chamados para Jesus, foram chamados, um convite. Sabe o que eu acho lindo na Bíblia? Que o Evangelho é um convite. É um convite. Jesus um dia contou uma parábola e disse assim, sabe, um homem preparou uma ceia, bodas, né? Ele preparou uma grande festa. E ele chamou os servos dele e pediu para os servos dele irem buscar os convidados. Só que um falou: eu não vou poder ir.
Sabe, eu casei, não tenho tempo para ir na festa. O outro diz, eu comprei um carro de boi, não vai dar para eu ir. Vocês lembram dessa parábola? E diz a Bíblia que o dono da festa ficou muito bravo. Por que ele ficou bravo? Porque ele ficou ofendido. O convite é uma bênção, não é uma bênção, gente? Não é? Você foi convidado para estar aqui hoje. Alguns de vocês, talvez, ou todos de vocês, vão ficar para o almoço, né, que a gente está preparando. Agora você imagina eu falar assim, quer almoçar? Não. Eu vou ali na esquina comer um cachorro quente. É ofensa, porque vai ter churrasco, né? É uma ofensa. O convite de Deus é para ser recebido com amor, com ações de graça. E esse convite é o convite que a gente tem aqui na Bíblia sobre a ceia do Senhor. Então pensa comigo, eu e você que amamos a Deus, entregamos a nossa vida a Cristo, somos chamados pelo Senhor de noiva de Cristo. E essa noiva precisa se apresentar ao noivo, que é o mais importante, totalmente bem vestida. E sabe qual é a roupa que ela põe? Diz o texto, atos de justiça, que é o linho puro, finíssimo. Eu trouxe esses versos, na verdade 2 versos, né? Eu trouxe esses versos só para chamar a sua atenção para a realidade do que significa a igreja do Senhor. Mas o tema da nossa mensagem é uma igreja digna. Vamos ler esse texto de Efésios 4:1 juntos? Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Repito, vamos repetir. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Isso é uma palavra do apóstolo Paulo para a igreja, né? Paulo, ele se chama prisioneiro porque estava preso quando ele escreveu essa carta. E eu quero tratar com você hoje 4 aspectos importantes dessa dignidade. Digno da vocação, digno do Evangelho de Cristo, digno do Senhor e digno de Deus, porque são textos bíblicos, e a gente vai ver isso daí. A palavra grega para digno, que aparece aqui, que a gente leu, é essa palavra grega aqui, axios, ou axios, na verdade, axios. Axios é um advérbio que deriva do adjetivo axios. Você conhece isso, talvez, na filosofia, por exemplo, axiologia é o estudo do valor. Axio, alguma coisa, né? É valor, é aquilo que tem valor. E aquilo que tem valor tem a ver com merecimento ou tem a ver com uma comparação, né? Eu estou falando humanamente falando, né? Merecimento ou comparação. Então eu digo que essa água vale mais do que essa outra água, porque eu estou comparando esta com esta e ela vale mais. Isso não quer dizer necessariamente que ela tenha em si mesma o melhor valor. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que esse advérbio, axios, significa viver de maneira digna, de modo merecido, conforme o que é esperado. O que é que Deus espera de mim como igreja? Que eu viva de modo digno. Primeiro, digno é digno da vocação. A palavra vocação que aparece aí é a palavra que tem o significado de chamado. Lembra do convite? Chamado. Deus está chamando você. O que você vai dizer para Ele? Como é que a gente responde ao chamado? Quando Paulo diz assim, eu rogo a vocês que vivam de modo digno desse chamado, digno dessa vocação, significa que preciso viver à altura desse chamado, à altura desse convite. Eu não vivo como eu quero viver, eu vivo de acordo com aquilo que Deus quer. Quem estabelece aquela régua que o pessoal chama, né, de levantar régua, de nível de vivência, é o Senhor. É o Senhor quem diz, é assim que eu quero que você viva. Infelizmente, não é o que a maioria das pessoas faz.
A maioria das pessoas vive assim: eu creio em Deus, mas eu faço o que eu quero. A maioria das pessoas faz isso. Eu creio em Deus. Você crê em Deus? Creio. Nossa, você não sabe. Nossa, eu tenho uma fé. Eu já ouvi gente falar assim: nossa, eu tenho uma fé. Eu fico pensando assim: nossa, eu queria ter uma fé dessa. É muito grande essa fé, é imensa, né? Mas na verdade a pessoa não está falando, ela não sabe o que é fé, né? Está falando outras coisas. Então, viver de modo digno da vocação tem algumas características. Vamos olhar. Primeiro, esse chamado, essa vocação é vocação à santidade. 1 Pedro 1,15 diz assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. O que é que Deus espera de mim? Que eu ande baseado no chamado da santidade. O que é ser santo? Ser santo é ter uma vida comprometida com a propriedade de Deus. Vou dar um exemplo para você. A palavra santo, em grego, ela dá a ideia de algo que foi adquirido, mas não foi levado ainda. Então, sabe quando você chega numa loja, está escrito assim, vendido? Sabe? Você fala, puxa, mas era exatamente isso que eu queria. Aí o dono lá fala, tá vendido. O senhor não tem outro? Não tem, isso aqui é único. Mas dá um jeito, fala para o outro lá que eu pago mais. Ele disse, não tem jeito, porque ele já é propriedade da outra pessoa. Esse é o significado de ser santo. Eu sou propriedade de Deus. E não dá para viver de outra maneira. Por isso que ele diz aqui, sede santos em todo o vosso procedimento. É viver de acordo com a vontade de Deus, é fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. E não aquilo que eu acho que Deus vai gostar. Você já deu presente para alguém na vida? Sim ou não? Sim. Mexe a cabeça aí, está dormindo, irmão? Desculpa a brincadeira. Você já deu presente, né? Agora, a segunda pergunta é mais importante. Você já acertou no presente? Às vezes é difícil, não é? Quando que a gente acerta o presente, gente? Me digam. Fala, Noeli. Hã? Quando você conhece a pessoa, certo? Mas como que eu sei que a pessoa, que eu acertei o presente? Porque ela quer aquilo. Uma coisa é eu dar um presente para uma pessoa que eu acho legal. E outra coisa é eu dar um presente que a pessoa quer. Eu já contei essa experiência para vocês, quando eu namorava a Vera e eu comprei uma bota para ela, de couro, incrível. Liquidação. A marca era Liquidação. Porque eu era seminarista. Ganhava um pouquinho de nada de dinheiro, que eu trabalhava numa empresa, numa indústria, estudava à noite. Aí eu passei na frente da loja, eu vi aquela bota, achei legal pelo preço, porque eu falei, gente, isso aqui vai dar, como é que fala? Vai impressionar, porque é grande. Aí eu comprei, a pessoa coloca numa caixa desse tamanho. A hora que eu entreguei para a Vera, ela olhou assim, não acredito, ai que coisa mais linda, porque era uma caixa imensa, ela sabia que era uma bota, ela é mulher. A hora que ela abriu, ela falou assim, fala o que você falou, fala. Não deu. Foi o meu aprendizado de dar algo que a pessoa queira e não aquilo que eu queria dar. Certo, gente? Não é assim? Então o que eu dou para o Senhor? O que Ele quer e não o que eu acho que Ele queira.
Então veja, quando ele diz que eu devo ser santo em todo o meu procedimento, significa que no meu dia a dia, na minha vida, as minhas palavras, o meu jeitão de ser, de viver, de trabalhar, eu vou fazer isso em nome de um chamado. A barra está levantada no chamado, não está no que eu quero. Estão entendendo a conexão que eu estou fazendo aqui? Então, viver de modo digno do chamado, viver de modo digno da vocação, significa, Ele quer isso e é isso que eu vou entregar. Segundo, 1 Coríntios 1,9 diz, fiel é Deus pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. Eu fui chamado para ter comunhão com o Senhor. Eu fui chamado para ser amigo de Deus. Eu fui chamado para ter vida com Deus. Eu vou fazer uma pergunta para você, você vai responder aí dentro de você. Mas você tem vida com Deus? O quanto que a vida de Deus altera as suas decisões? Entendeu o que eu falei? O quanto que a vida de comunhão com Deus altera as minhas decisões. O que é que vem primeiro? Como que eu vivo essa dimensão desse chamado? Nas minhas escolhas. O que eu escolho durante o dia? O que eu escolho durante a noite? Chamado à unidade. Efésios 4, 3 e 4, que é a continuação daquele que a gente leu, diz, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, um espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. A barra do ideal de Deus dentro dessa vocação é a barra da unidade. E onde que começa a unidade? Conta para mim. Em casa. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ele disse assim, sabe, eu tenho 3 irmãos. Os 3 me processam. Ele falou, eu tenho que me esconder o tempo todo, porque eles mandam carta anônima para a empresa onde eu estou trabalhando, dizendo que eu roubei minha família, que eu roubei isso, que eu roubei aquilo. Diz, essa é a relacionamento que eu tenho com os meus irmãos. Pensou, que vida, que é isso, né? Eu me lembro uma vez que eu fui convidado para visitar um senhor, ele era um fazendeiro, morava no interior do estado de São Paulo, muito comum você encontrar as pessoas que estão ligadas à terra, pecuaristas e etc., agricultores. E ele estava, quando eu fui visitá-lo, ele estava completamente dopado de remédio. Sabe quando você vai conversar com uma pessoa, o cara está completamente fora de si? Tá quase baba, desculpa o termo, né? Mas bem ruim, coitadinho. E aí que eu fui ouvir a história dele. E a história dele era, ele está assim porque o irmão dele, com acordos e processos jurídicos, tirou tudo que ele tinha. A herança que ele tinha, tudo foi para o irmão. E ele ficou sem nada. Que vida é essa, né? Não pode nem ser chamado de família, isso, né? E muitas vezes essas pessoas, elas se convertem a Cristo e elas passam a conviver num ambiente como esse, que é um ambiente heterogêneo, que é um ambiente de culturas diferentes, que é um ambiente de níveis educacionais distintos. Só que, infelizmente, elas trazem os traumas da separação, da facção, da briga. E muitas vezes são essas pessoas que não conseguem conviver corretamente com os outros, né? Porque não têm uma família, não aprenderam a viver em amor, em perdão, né? Você já percebeu que a palavra mais difícil para uma criança aprender, a cumprir, a fazer,
é a palavra perdão? Chega para uma criança pequenininha e diz assim, ó, você jogou o sapato na carinha do seu irmãozinho. Agora vai lá pedir perdão para ele. Vocês já fizeram essa experiência? O que acontece? Qualquer coisa. É como se a criança pudesse dizer assim, me dê óleo de rícino para tomar. Nossa, ainda existe isso? Estou velho, hein? Né? Mas eu não peço perdão. É incrível. Por quê? Porque o pecado que habita em nós, ele é rebelde, o coração se torna rebelde, não consegue se humilhar, desde pequenininho, não consegue se humilhar. É difícil pedir perdão, é uma luta, é uma dor incrível, né? Mas os pais devem continuar ensinando. Por quê? Porque é isso que faz com que essa criança cresça equilibrada. Sabe o que é ofensa, sabe o que é perdão, sabe o que é solução de problemas, aprende em casa. Eu às vezes vejo que em muitas igrejas, e aqui não é diferente, né? Eu não tenho nenhum caso, tá, para contar. Fica tranquilos, então não vou falar de ninguém. Mas eu digo assim, em muitas comunidades, assim como a nossa, né? Existe muita infantilidade. Muita infantilidade. Eu fui pregar uma vez numa igreja, já contei isso para vocês, eu creio. E eu orei ao Senhor e disse, Senhor, me dê a palavra. É uma igreja que eu não conhecia. A igreja em São Paulo, eu não sabia quem era. Eu só conhecia uma pessoa daquela igreja, foi a pessoa que me convidou para ir pregar lá. Não conhecia mais ninguém, não sabia da história, não sabia de nada da igreja. Então eu estava ali assim meio, né? Senhor, tem misericórdia, me dê um ensinamento, me dê uma palavra. E Deus me deu a palavra. Mas, além de Deus me dar a palavra, o texto bíblico, Ele me deu um sonho durante a noite, antes do culto, antes do dia. E no sonho eu via muita infantilidade, como se as pessoas estivessem pulando, fazendo bagunça, etc. e tal. Foi o sonho que eu tive. Preguei. Terminou a mensagem, a pessoa foi lá para frente e começou a orar e tal, não sei o quê, e depois começou a dar aquelas palavras de ordem, aqueles negócios, não sei o quê. Sabe o que aconteceu? Todo mundo pulando, caindo no chão, fazendo a maior... E eu olhei e falei, Jesus, querido, obrigado porque o Senhor me ensinou o que é infantilidade. Não é? Ah, não, mas é que nós estamos alegres. Na sua casa você não faz isso. Você já viu uma pessoa alegre, pulando do sofá, caindo no chão, rindo, batendo a cabeça na parede? Você interna. Não é? Entenda uma coisa. A vida cristã é uma vida de responsabilidade para com aquele que me chamou. Guarda essa frase. É uma vida de responsabilidade para com Ele, para com Deus. Segundo, em Filipenses 1:27, quer ler comigo, por favor? Diz assim, vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que o cara não sabe ler, como é que vai ler todo mundo? De novo, todo mundo. Para que ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Primeiro ele diz assim, lá em Efésios, viva de modo digno da vocação. Agora ele diz, viva de modo digno do Evangelho. Você percebe que o padrão de comparação, lembra que eu falei sobre comparação do valor, né? O padrão de comparação é a vocação, o chamado, agora o Evangelho. Ele diz, o nosso viver tem que ser baseado no Evangelho. Ai, pastor, eu acho muito difícil. Você acha? Acho. Você já leu os evangelhos? Não, mas é difícil. A água aqui é porque senão a garganta seca de um jeito que eu não consigo falar, tá bom? 1 Pedro 4,17 diz assim, porque a ocasião, eu quero que você preste atenção nisso, a ocasião de começar o juízo
pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Pedro está dizendo, há um juízo de Deus. E o que é juízo? Juízo é quando Deus julga e condena. O juízo é a condenação. Porque a justiça é a regra. Baseado em que Deus me julga? Pela palavra dele, pela lei dele, pela vontade dele. Aí ele diz, existem aqueles que seguem o Evangelho e o juízo vem sobre a casa de Deus. Mas juízo em que sentido? No sentido de julgar os atos de justiça do povo de Deus, certo? Como é que eu estou andando? Em que ponto que eu estou, como é que eu estou vivendo? Aí ele diz, se isso vem e Deus vai julgar a sua família, o que vai acontecer com aqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Por isso, o clamor, gente, dos pregadores, o clamor do apóstolo Paulo, o clamor do próprio Senhor Jesus nas Escrituras é: convertam-se a Cristo, entreguem sua vida a Jesus para você ser protegido. Muito se fala da Arca de Noé, não é? E a gente acha que a Arca de Noé é ensino para criança. Vamos estudar a Arca de Noé. Os bichinhos. Você já parou para pensar no que a Arca de Noé significou para os seres humanos? Duas coisas: condenação e salvação. Condenação para quem ficou fora da arca e salvação para quem ficou dentro da arca. E as pessoas entraram na arca, as pessoas que entraram na arca foram Noé, sua esposa e seus 3 filhos e suas esposas. Só que construir uma arca não é uma coisa simples, concorda ou não? Principalmente naquele tempo. E a construção dessa arca demorou. E certamente pessoas ouviram de Deus pela boca de Noé, porque a Bíblia chama Noé de pregador da justiça. Não sei se você já percebeu nisso, mas a Bíblia fala sobre isso. É pregador. Agora, quem antes do dilúvio entrou na arca? Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as 3 noras. Só. Ninguém quis. E aí veio o dilúvio. Você sabe o que foi o dilúvio? Falem, gente. O que foi o dilúvio? A dica. Chuva. E o que mais? A Bíblia diz que os abismos se abriram e as águas subiram. Você já viu esgoto quando entope alguma coisa? Ele sobe, a água sobe assim? Você sabe que tem, eu acho que mais água embaixo da terra do que em cima aqui, né? Não sei se você sabe disso. Aqui no Brasil nós temos um aquífero, muito obrigado pela palavra bonita, né? Do quê? Guarani. Vocês sabiam disso? Embaixo de alguns estados, não é isso? E tem do Amazônia também. E em muitos lugares tem água embaixo. Essas águas subiram. Hoje não, chuva a gente, né? Chuva você, está chovendo. O que aconteceu com Porto Alegre? O que aconteceu com várias cidades ali do Rio Grande do Sul? A chuva foi tão intensa que a terra, ela ficou refratária, né? Ela, não sei qual é o nome que dá, não entrava mais água, não filtrava água. E por que não filtrava mais água? Os rios subiram. Então, o que significa a arca? Salvação para quem quer entrar na arca. Qual que é o tipo da arca? Salvação em Cristo. A tipologia que a gente tem na Bíblia é salvação em Cristo. Ou condenação para aqueles que não obedecem ao Senhor. Outro aspecto de se viver de modo digno do Evangelho é pregar o Evangelho.
é anunciar o Evangelho, é conversar com as pessoas a respeito do Evangelho. E será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Esse Evangelho precisa ser pregado a todas as nações. Eu vou lançar uma coisa aqui que eu vim pensando nisso, e não é plano, não é projeto. Nossa, o pastor deve ter um projeto, não tem projeto nenhum. Eu vim pensando enquanto eu estava vindo para cá, dizendo assim, Jesus, querido, na época que nós estamos vivendo hoje, com inteligência artificial, que pega a minha mensagem e me coloca com a minha boca e com a minha voz falando em chinês. Vocês já viram isso, né? A gente pode levar esse evangelho para todas as nações assim, ó. Por isso que o dilúvio está chegando, vocês estão entendendo, não? Só que esse dilúvio no Novo Testamento chama-se a volta de Cristo. E aí eu vim pensando, Senhor, eu preciso fazer isso. Porque aqui em Curitiba é extremamente difícil encontrar uma pessoa que não tenha ouvido algum dia o Evangelho de Cristo. É muito difícil. Quase impossível. Mas existem nações que nunca ouviram. Povos que nunca ouviram. E eles nunca ouviram, mas sabe o que eles têm na mão? Um celular. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer com isso que a gente tem que pegar essas mensagens nossas da Igreja Trinity e fazer um trabalho com inteligência artificial e colocar em várias línguas. E para isso, eu vou lançar aqui agora, para o seu coração, uma semente. Posso? E a semente é a seguinte, se você quiser participar desse projeto, o que a gente precisa, pastor? Precisa de dinheiro. Para quê? Para pagar pessoas que possam fazer isso, porque é muito difícil fazer. Dá para fazer isso em casa. Eu não consigo fazer sozinho. Eu gostaria de fazer, mas eu não tenho tempo para fazer. Eu preciso convidar pessoas, eu preciso pagar, né? Ainda que seja... Bom, não importa. E se o Espírito Santo falar com você, venha falar comigo na hora do almoço e quem sabe a gente monta um projeto da gente evangelizar usando essas mensagens e levando para o mundo, né? Com traduções, legenda, olha que coisa mais linda. Eu só ainda não fiz porque eu não tive condições de fazer. Eu estava ouvindo o testemunho de um ex-terrorista. Ex-terrorista, presta atenção. E ele disse assim, que ele estava num determinado momento, eu peguei só um pedacinho, ele disse que ele estava lá num determinado momento, ele estava muito triste. Muito triste. E ele sentiu uma mão bater aqui no ombro dele. Ele olhou, não viu ninguém, mas ele ouviu uma voz. E ele disse, quem é você? Que a voz dizia uma palavra de tranquilidade para ele. Ele disse, quem é você? Um muçulmano, terrorista, que não conhecia o Evangelho, não conhecia a Bíblia, não conhecia nada. E a voz disse para ele, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ele contando, chorando, ele dizia, mas eu não sabia o que era aquilo. Eu não sabia o que significava aquilo. Eu nunca tinha ouvido aquelas palavras. E ele disse, mas eu não sei o que é o caminho, a verdade e a vida. E a voz disse para ele, eu sou Jesus Cristo, o Deus vivo. Aguenta? Esses milagres, isso são milagres que acontecem assim, aqui e ali, mas não é esse o plano de Deus, que Jesus vai evangelizar as pessoas. O plano de Deus é que a igreja evangelize. Mas imagine que quando você vai levando essa mensagem, o Senhor vem e toca os corações e converte as vidas. Já imaginou a nossa comunidade aqui alcançar povos que a gente não tem ideia de onde eles estão e o que eles fazem? O que vocês acham disso? Ninguém gostou, tá bom. Número 3. Eu sei que vocês estão pensando. Digno do Senhor. Olha, Colossenses 1,10. A fim
de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. O que é que Deus quer com isso? Que eu faça isso, que eu viva assim, que eu viva para agradar ao Senhor. Eu viva para agradar a Deus. E eu vou ser franco com vocês, como sempre fui e sempre serei. A maioria das pessoas agrada aos outros, mas não agrada ao Senhor. Não pergunta para Deus o que Deus gosta. Mas não quer desagradar o vizinho, não quer desagradar o filho, não quer desagradar a filha, não quer desagradar o neto, não quer desagradar a neta, não quer desagradar o papai, não quer desagradar a mamãe. Jesus disse: aquele que não deixar pai e mãe por amor a mim não é digno de mim. A palavra é a mesma, digno. Aquele que não tomar a sua cruz diariamente, não renunciar a tudo que tem, não é digno de mim. A mesma palavra. Dignidade está na obediência, de agradar o Senhor. Eu vou fazer essa pergunta de novo. Você se preocupa em agradar ao Senhor, ou você agrada ao Senhor quando está tudo bem e não tem ninguém pedindo a sua atenção? Eu tenho que agradar ao Senhor nos meus negócios, sim ou não? Aí lá, estou lá no negócio, não sei o quê, fazendo uma coisa ou outra, alguém me oferece um negócio ali que eu falo: nossa, financeiramente é bom esse troço aqui. Aí o cara fala assim: só que é o seguinte, a gente tem que fazer assim, sem isso, sem aquilo, tem que tirar isso, tem que tirar aquilo, tem que fazer não sei o quê. Você fala: não, mas isso é legal. Ah, mas todo mundo faz isso, sabe como é que é Brasil? Aí você para, pensa, conversa com o advogado, e aí, o que você acha? Não, toca o barco, ninguém liga para isso mais. E por que a gente não pergunta para Deus? Senhor, na tua palavra tem algo que me impeça de fazer isso? O Senhor vai dizer: tem. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Você tem coragem de perder aquela grana para agradar o Senhor? Primeiro Tessalonicenses 4:1, finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Vocês aprenderam o que é agradar a Deus, então agradem ao Senhor. Não é para agradar o seu coração, não é para agradar as outras pessoas. Agrada a Deus. Mateus 7, 16 e 17, diz: pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim também toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Lembra que viver de modo digno do Senhor é agradar, frutificar e conhecer. Agradar, frutificar e conhecer o Senhor. Como é que eu frutifico? São os frutos de bênção, os frutos de justiça, o fruto do Espírito Santo. A Bíblia ensina para a gente o que é esse fruto. E por que a gente parece ficar patinando, gente? Por que a gente patina na vida espiritual e não patina lá fora? Mas na vida espiritual tudo é difícil, é complicado, porque o nosso coração é orgulhoso. É orgulhoso. O Senhor chama aqui, nesse texto de Mateus, ele chama de árvore má que produz frutos maus. Mas a árvore boa produz bons frutos. Pode a árvore boa produzir frutos maus? Não. Pode a árvore má produzir frutos bons? Não. Então o que é que tem que mudar? O fruto ou a árvore? A árvore. Jeremias 9, 23 e 24 diz assim: assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, justiça juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Vamos falar a verdade que esse versículo aqui, esses dois versos são absolutamente atuais?
Sim ou não? Vocês sabem que o meu trabalho é de mentoria, de coaching executivo, eu trabalho com executivos e tudo. E é muito comum eu encontrar pessoas que dizem assim, não, eu estou agora fazendo meu doutorado esse é o segundo doutorado e foi meio difícil e não sei o quê. E eu não tinha perguntado nada. Eu não perguntei nada. Mas se a pessoa, parece que se ela não fala, ela fala assim, nossa, foram tantos anos de luta, né? Eu tenho que falar para as pessoas. Eu já contei para vocês que uma vez o meu irmão, meu irmão tinha sido convidado a trabalhar numa universidade como diretor da Faculdade de Administração, Economia, etc. E o dono da faculdade, que me conhecia, me convidou também para uma área, eu trabalhava com a área de qualidade de vida do ambiente universitário. Tá bom. Aí a telefonista mandou uma ligação para mim, eu atendi. Professor Nasser, eu falei, eu acho que o senhor está esperando falar com o meu irmão. Até hoje é assim, né? Professor Nasser, né? Eu acho que o senhor quer falar com o meu irmão. Não, e quem é você? Eu expliquei tudo, aí ele falou assim, então, por favor, você pode dar um recado para ele? Eu falei, claro, darei imediatamente. Diga que o pós-doutor fulano de tal ligou. Fala para mim o que significa você se apresentar assim. Bom dia, pós-doutor Antônio Nasser. Você vai olhar para mim e falar assim, não é? Coisa ridícula. Ou aquele que é forte, eu sei, eu consigo, eu posso, eu resolvo. Tem gente que é incrível. Pensa que é. Que incrível não é. Mas pensa que é incrível. Ou gente rica. Primeira decepção na minha vida com gente rica aconteceu quando eu era adolescente. Eu era relativamente bom em algumas matérias na escola. E eu tinha uma família que eu conhecia porque eu estudava com o filho dali, o rapaz. E a irmã dele, que era mais nova, precisava de umas aulinhas, né? Mas eu não falei nada, fiquei na minha, eu era amigo do rapaz, mas estava na casa deles, a mãe deles chegou, e eles eram muito ricos. Muito ricos. A mãe dele chegou e falou assim para ela, filha, por que você não fala para o Nasser, dá um dinheirinho para ele e ele te ensina? Foi a minha primeira decepção com gente rica. Eu ensinaria de graça, são amigos, para mim a amizade é mais importante. Eu acho que eu nem cobrei, eu acho que nem virou nada isso daí, graças a Deus. Mas, entende? Até hoje é assim. Eu tenho, eu posso, eu consigo, eu tenho dinheiro, eu resolvo. Não, vai lá e resolve lá. Vai lá. Leva lá uma mala de dinheiro para você ver se ele não vende. Não é assim? Aí o Senhor vem e diz assim, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se em me conhecer. Esse é o maior tesouro que a gente pode ter, conhecer o Senhor. E em último lugar, digno de Deus. Digno de Deus. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos para viveres de modo digno de Deus. Então a gente viu digno da vocação, digno do Senhor Jesus, digno do Evangelho, digno de Deus. Na verdade, eu acho que tem mais um tópico. Falei que é o último, mas não é. Mas é rápido. É rápido. Pense na razão de um texto como esse. Aí ele explica algumas coisas. Por quê? Porque ele diz assim, Deus, modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Eu não sou chamado para viver submerso num mundo injusto. Eu sou chamado para viver como membro de um reino, que é o reino de Deus. Que tem outra regra, que tem outra lei, que é determinado pelo rei. Hebreus 12, 28 e 29 diz, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça.
que é a graça, gente? Eu não paguei, é um favor de Deus, um favor não merecido, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Esse texto é muito usado em muitos lugares, muita gente cita de cor, mas eu não sei se a gente ainda entendeu a profundidade dessas palavras. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Em que contexto esse texto está? Naquele contexto de que as pessoas estavam dizendo assim, eu estou preocupado com a minha roupa, estou preocupado com a minha comida, eu não tenho isso, eu estou precisando daquilo. E o Senhor começa a explicar para eles e fala, gente, olha para o céu, olha para os pardais, olha para os passarinhos, olha para as flores. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como uma florzinha como essa, que hoje está viva e amanhã ela está mortinha. E Deus cuida. Só que aí ele diz, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas, que coisas? São as coisas naturais e humanas e financeiras, elas serão acrescentadas. Faça a vontade de Deus e você vai ver a prosperidade que Deus vai dar na sua casa. Ai, pastor, que legal, me explica isso daí, é uma regra? É um código, como diz lá o rapaz lá, né? É um código. Ai, é por aí, eu quero ficar rico. Você quer ficar rico, você já esqueceu, você não entendeu nada que eu falei até agora. O que eu estou falando é, busque a Deus primeiro. Ai, pastor, se eu buscar a Deus, eu posso parar de trabalhar? Também não entendeu nada. O trabalho é uma bênção, o trabalho é necessário, a ciência está aí para a gente aprender as coisas, para a gente fazer as coisas, para a gente desenvolver coisas, está tudo certo. Só tem uma coisa, o que é que vem primeiro na sua vida? O que é que vem primeiro na sua vida? Já há alguns meses eu venho falando para o pessoal do Dia da Família, né? A gente vai almoçar, não por causa do aniversário da igreja, porque todo mês a gente faz o Dia da Família, certo? E eu tenho falado para vocês, convidem as pessoas para virem, não para o almoço. Não é esse o objetivo. Convide as pessoas para buscarem a Deus primeiro. E depois almoça. Fique feliz em comer, está tudo na bênção. O que vem primeiro na sua vida? De novo, escolhas. As minhas escolhas são baseadas no reino e glória de Deus? Ou as minhas escolhas continuam sendo baseadas no meu respeito pelas pessoas? Não, eu preciso fazer isso porque vai que... O que vão dizer de mim, né, pastor? Sabe, a gente vive num mundo. Eu sei que a gente vive no mundo, eu também vivo no mundo, você também vive, todo mundo vive no mundo, você, certo? As pessoas estão tão decepcionadas com a vida, que está crescendo no mundo inteiro um movimento de que a Terra já foi invadida por ETs. Eu não estou brincando, não é comédia. Eu não sei quantos por cento da Inglaterra acreditam que os extraterrestres já vieram para a Terra e já visitaram o nosso mundo, etc, e estão por aí. Sem contar que depois do filme Matrix, tem gente ainda acreditando que isso aqui é uma Matrix. Quem assistiu o filme, eu não vou contar, quem assistiu o filme sabe o que quer dizer isso, né? Quer dizer, eu vivo uma fantasia, eu vivo algo que não é real, né? A realidade é outra, a realidade é doente, a realidade é doída. E tem um monte de gente que pensa assim. Então, em nome do Senhor Jesus, entenda uma coisa. Nem Matrix, nem ET. É Deus querendo que você viva um estilo de vida diferente no meio de uma geração corrompida e cheia de doenças como é a nossa geração. Em quinto e último lugar, agora sim. Esse texto, a hora que você lê rapidinho assim, você não entende muito, talvez. Está em 3 João. 3 João só tem um capítulo. Diz assim, amado, procedes bem naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes, mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada, por modo digno de Deus. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo os gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos,
para nos tornarmos cooperadores da verdade. Sabe o que é isso? Eu vou resumir para você. Isso aqui é assim: qual é o amor que você tem para com aqueles que pregam a palavra de Deus? É isso que está escrito aqui. Qual o cuidado que você tem para com aqueles que servem ao Senhor? Naquela época, existiam muitos cristãos que viajavam de um lugar para o outro. E o que ele está falando aqui é sobre a hospitalidade e o amor declarado sobre essas pessoas. É o cuidado para com essas pessoas. Ele diz aí, até os estrangeiros, gente que vocês não conhecem. A Bíblia diz que alguns, sem saber, receberam em suas casas anjos. Romanos 12:10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Que igreja que a gente quer ter? Que igreja que a gente quer ser, melhor dizendo? Estamos fazendo um ano de igreja. Que igreja você quer ser? Eu quero ser uma igreja digna do Senhor. Hebreus 13:16. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. O que Deus quer de mim e de você?